Hoje eu tô com uma Fender Stratocaster Road Worn Series. Essa aqui especificamente é uma guitarra que relembra, né, remonta às Stratos da década de 50. Então essa peça aqui especificamente está com uma cara bem de Strato Vintage 57, né? Essa pintura Two-Tone Burst, escala em Maple, a logo, né, fininha, vintage, as tarraxas vintage também, né? Então essa é uma guitarra que ela traz essa vibe vintage ao mesmo tempo que também traz algumas coisas um pouco mais modernas. Por exemplo, uma American Vintage 57, ela vem com o raio da escala 7,25, como essa aqui também é 7,25. Porém, na American Vintage, ela vem com os trastes palitinho, bem fininho mesmo. Então isso é um pouquinho mais difícil para dar bend, sabe? A escala e o traste não ajudam nesse caso. Mas, na Road Worn Series, que é essa aqui que eu estou segurando, os trastes são um pouquinho mais espessos. Então, eu imagino que sejam um médio jumbo esses aqui. Isso ajuda demais para dar bend. Então é muito comum, né, guitarristas relatarem dificuldade para afinar o bend ou mesmo para conseguir tocar em raios de 7,25. Mas eu confesso para vocês que quando eu toquei nessa guitarra a primeira vez, eu até imaginei que ela tivesse um raio um pouco maior do que o 7,25, porque eu não tive essa sensação. E eu já tive, né, uma Fender American Vintage 57, e eu lembro que rolava, porém nem se compara a sensação de conforto que essa Road Worn proporciona, sabe? Então, já que eu falei da minha American Vintage 57, vou falar um pouco de outras Strato que eu tive, que eu já toquei, para comparar com essa guitarra. Bem, cara, a melhor Strato que eu já toquei na vida foi uma Stevie Ray Vaughan de 92, foi o primeiro ano que lançou, né, a Stevie Ray Vaughan, e na época eu nem sabia, cara, que eu tinha na mão. Acabei vendendo, nunca mais encontrei um som de guitarra igual aquela Stevie Ray Vaughan. E, cara, ela tinha captadores Texas Special e, puta, era uma sonzeira. Depois, eu vendi essa guitarra, peguei uma Mark Knopfler, fiquei um tempão com a Mark Knopfler também, né, tinha os captadores Texas Special. Tinha o raio de escala também 7,25 igual essa aqui, porém era Rosewood. E, cara, também era uma sonzeira assim absurda, mas era diferente do que da Stevie Ray Vaughan. Aí eu vendi a Mark Knopfler
e acabei pegando essa guitarra aqui. E todo o meu setup, pedaleira, pedais, amplificadores, tudo, até mesmo os plugins que eu uso aqui em casa, eu já tinha deixado padrão o meu timbre, sabe? Então eu pensei, puta cara, vendi a minha Mark Knopfler, agora com a Road Warrior eu vou ter que retimbrar tudo, vai ser um trabalhão. E eu tive uma grande surpresa, porque quando eu pluguei essa guitarra no meu setup, e enfim, os plugins, da pedaleira toda, cara, não destoou tanto assim, sabe? Por quê? Porque essa guitarra tem, né, já de fábrica da série, os captadores Tex-Mex, que eles têm uma coloração bem parecida com o Texas Special, porém eles não têm tanta saída. Então o Texas Special, ele é bem esporrento, assim, ele é barulhento, né? Lembrando que era o captador que a Fender fez para tentar ali imitar o som do Steve Ray, né? Dessa onda mais porrada mesmo, um extrato mais pra frente. E eu tive uma belíssima surpresa quando eu pluguei essa guitarra aqui e eu vi que não ficava tão atrás assim. Claro, o Tex-Mex tem menos saída, né? Ele tem menos volume. Então eu tive que dar um ganhozinho ali para ajustar, né? E fiquei bastante contente com o que ele já me entregou, já de cara. Então, assim, uma característica dessa guitarra de modo geral, ela tem esse visual vintage, né? Você olha para ela, você diz que é uma guitarra dos anos 50, ali, uma 57, por exemplo, né? Mas a sensação de você tocar nela não é de tocar numa guitarra vintage ou numa reissue, né? Que seria a American Vintage 57, né? Não é nem um pouco parecido, sabe? Ela é bem mais confortável. E, cara, sobre a construção dessa guitarra, também tive uma belíssima surpresa, porque, veja só, essas duas guitarras que eu comentei, né? Tanto a Steve Ray quanto a Mark Knopfler, eram guitarras signature. Então espera-se que por ser, né, guitarras signature de grandes artistas, elas tenham assim uma qualidade excepcional, né? Porém, a Steve Ray eram duas peças de Alder, né, no corpo, e a Mark Knopfler eram três. Então quando a gente olha contra a luz, né, quando a guitarra é pintada por cor sólida, você consegue ver as emendas, né? E no caso dessa Road Warrior aqui, é uma peça inteira de Alder. Então isso foi uma grande surpresa, porque eu pensei, poxa vida, né? Uma guitarra relativamente nova, né, de 2018, com um corpo inteiro de Alder, enquanto as assinaturas que eu tive eram formadas por emendas, né? Então a construção dela é belíssima, a sensação de você estar tocando nesse instrumento tá tocando numa guitarra robusta, né, de boa construção. E cara, facilmente assim, ó, eu diria que se essa guitarra tivesse sido fabricada como uma série americana, ela estaria custando pelo menos o dobro aí do preço que ela custa, né? Lembrando que a Road Warrior é uma série fabricada no México e, na minha opinião, é a melhor série fabricada no México. Então assim, é uma guitarra que tem o melhor custo-benefício, eu diria. Por quê? Porque você consegue uma qualidade excepcional por um preço, né, um pouco acima das standards mexicanas, mas ainda assim compensa demais, cara, por causa dessa qualidade mesmo de construção e de som. Então, uma qualidade muito boa assim da Fender Road Warrior é que ela não te atrapalha, cara. Ela te permite conseguir chegar em vários sons e ela não tem nada nela assim que se sobressaia tanto a ponto de te atrapalhar, né? Então é um instrumento que é versátil e entrega muito bem tudo que ela se propõe. Então é isso, essa foi a Fender Road Warrior série aí dos anos 50.